Olá, boa noite. Cheguei. Tudo bom, gente? Mais uma live, né, do dia de hoje. Calor. Já entrei aqui, já vou chamar o pessoal aqui, né? Mais uma lição hoje, mais uma mensagem do livro Mestre de Amor, de Joana de Ângeles. Vamos lá. Pérola da Alvorada, tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Boa noite. A gente tá estudando o livro Mestre de Amor, para quem não conhece aqui, de Joana de Ângeles, tá? E ele já entrou aí. E o capítulo hoje, muito bom, viu? Muito bom mesmo. Vou até fixar aqui, fixar logo. Vou chamar ele já já. Vamos lá. E aí, como é que vocês estão? Como foi o dia de vocês? Não é? Vamos lá, vou chamar o querido amigo André Pádua. Oi, de novo, tudo bom? Quanto tempo? Boa noite, Babi, tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus, tudo em paz. Fora esse calor, se eu suar Tá, pra aqui caramba, tá. porque você não repare não, viu? Aqui tá também. Eu vi uma reportagem hoje, tinha um ovo numa feira cozido, só com sol. Então, Aqui em Recife ou é frio demais ou é quente demais. eita nós, eu Não prefiro frio demais. não tem primavera nem outono, a gente não vê aqui passando sol ou quente ou abafado ou frio. Na próxima vida eu vou ver as possibilidades de reencarnar na Europa, no Alasca, um trem assim. Não, menino. Eu acho que eu prefiro calor um pouquinho do que muito frio, sabe? Porque acho que muito frio eu não conseguiria viver, não. Ah, eu consigo. Mas eu entendo que eu não consigo também, tranquilo. A Gabi tá falando Gabi Rio de Janeiro e entrou, calor são sinônimos. nossa querida Flavinha. É, minha filha. Assim mesmo. João Carlos, Pérola da Alvorada entrou aí. Vamos embora. Meu, eu só tô embaçando, Jesus. Gente, se vocês ouviram uns estouros aí aparecendo no áudio, é porque é um foguetório aqui por causa do jogo, tá? Então vai passar rapidinho. Ah, é o jogo, né? Uma pessoa aí que disse que ia assistir um jogo aí, né? E não ia vir pra live, mas eu acho que ele pode aparecer por aí depois. Assistir o jogo. Deixa eu Não falar. era eu, tá, gente? Minha Não, defesa não, não não, era não, eu. não. É outra pessoa, gente. Eu não vou expor a pessoa aqui, não. Mas eu acho que se chegar aqui vai saber quem é. Nice Maria, seja bem-vinda. Bom, a lição de hoje, gente, é inveja. Uma coisa que a gente não tem, né? Que a gente não possui. Que a gente nunca passou por isso, né? Não tem esse sentimento tão... Enfim, minha filha, eu estudei, eu li aqui e o negócio tá... É, e a Joana sabe provocar a gente, né? É, minha irmã chegou aí, a Beatriz Almeida, minha irmã mais nova. Não tá tão nova assim, né? Mas tá nova. Vamos lá. Inveja. Eu vou lendo aos poucos, aí a gente vai comentando que ela tem uma folha e meia. Um pouquinho demais. Isso. Vou começar aqui. Tá com acesso ao texto aí, o que é que eu vou lendo? Tô sim. Valeu. Inveja. É fácil chorar. Sim, antes de começar, tem gente aí que entrou. Meu Deus do céu, eu tô esquecida. Tem gente aí que entrou, pessoas novas que entraram. Aí você pode dar uma resumida aí de quem é você, aí, sua página. Que eu vi gente nova entrando aí hoje. Tá. Mas a gente se viu logo na terça, né, Babi? Então fica um pouco aqui na cabeça já a apresentação. Bom, meu nome é André Pádua. Eu falo aqui da cidade de Lavras, no estado de Minas Gerais. Sou espírita desde que nasci. Vou completar, tenho algumas décadas de vida, não vou falar a idade que isso não vale, né? Isso não estava no contrato da live.
Pode falar, não tem como não. Estou com meus 30 anos, graças a Deus, espírita desde que nasci, na barriga da minha mãe já era, e tentando fazer o que o espiritismo nos propõe, né? E conheci Babi, uma galera muito bacana nesse mundo de rede social, através da criação desse perfil que eu estou entrando aqui com a Babi, que é o espiritista. Né? Hoje o Everton Pereira ele administra o perfil comigo, e temos feito um trabalho de muito coração, e utilizando a doutrina espírita de uma forma o mais educativa possível para a gente conseguir se orientar nesses tempos confusos que nós vivemos, né? Então, nossa gratidão ao convite da Babi, né? E a presença de todas e todos que estão vendo aqui agora no ao vivo e também vão ver aí depois na live gravada, né? Nossa gratidão. Bem-vinda aí, Tarqua, que entrou aí, Tarqua.ac, seja bem-vinda. Bem-vinda. Eu olhando aquela foto aqui. Ah, meu Deus do céu. Aí o pessoal entra, não sei se é que aí tem um nome. Aí tá fácil de ler, mas não sei se é mulher ou homem, mas seja bem-vindo ou bem-vinda. Vamos lá. Hoje a lição é inveja. Vamos começar de novo, né? Eu tinha esquecido aí do detalhe aí da apresentação, mas vamos lá. É fácil chorar a dor com quem chora, oferecendo a pérola líquida que expressa cooperação e sentimento. Junto à dor, a alma experimenta o anseio de atender, contribuindo com o tesouro abençoado da solidariedade. Aqui fala que, por exemplo, eu estou numa situação X, a mesma pessoa está na mesma situação que a minha. Então é muito fácil a gente, às vezes, saber doar, né? Da situação que a pessoa está ali, é muito fácil você ter acesso a ela, conversar, dizer que está tudo bem. Na questão de, por exemplo, está passando pelo mesmo problema, ou então a situação ali do financeiro, o profissional está da mesma forma, não é? Às vezes é fácil chegar a essa pessoa. Aí aqui vai falar num ponto, essa lição muito importante, que está bem lá embaixo, numa situação completamente diferente, se a gente vai ser realmente capaz de fazer a mesma coisa, não é? E aí vai comentar alguma coisa? Né? Não, porque muitas vezes a gente pensa que o nosso próximo está passando por situações bem semelhantes às nossas, né? Mas quando a gente se aproxima para tentar entender um pouco a natureza da questão, a gente vê que existem de fato semelhanças, mas existem outras profundidades também que a gente não tinha noção ainda, e que quando a gente se aproxima a gente começa a ter noção. Mas, por exemplo, com amigos, né, com uma pessoa conhecida, isso é muito facilitado a gente fazer, se bem que, vez ou outra, é costumeiro a gente tem algum desentendimento com amigos, né? Mas, na maioria das vezes, a gente sempre consegue, com um amigo, ou mesmo um conhecido que a gente tenha mais carinho, fazer esse exercício de amparo, de escuta, de conversa, né? Que é o que a amizade e essa essência afetiva da amizade vão propor para a gente. Quem entrou aí foi Linda Mi, minha mamãe entrou aí. E Pérola da Alvorada está dizendo que o nome dele é Ailton, ou seja, seja bem-vindo. E meu pai também entrou, que ele é DJ aí, DJ Paulinho Brother. Meu pai, tudo bom? Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Vamos continuar. Então, lendo a lição inveja. Uma coisa que a gente, assim, geralmente não tem, não sente não, isso não, né? A gente nunca sentiu isso. Vamos lá, continuar aqui. Ao doente se distende o vidro portador de medicamento e ao esfaimado, raros somente negam a dádiva do pão. Ante a dor, mesmo o coração empedernido, chora e alonga as mãos procurando socorrer. É natural descer para ajudar quando se está em cima. Pode comentar alguma coisa aí? Podem estar muito bem, a gente tá bem, né? Tá tudo certo, né? A gente chegar em alguém, ajudar, falar algo. Eita, ele bem que avisou, gente. Ele avisou que a internet não tá muito boa. Aí pode dar uma falhada aí, tá? Voltou. Sim, eu voltei. Então a Joana fez uma série de aproximações aqui, né? Para falar que quando a gente está conversando com alguém que nos é próximo, com um amigo, como a gente falou anteriormente, há uma certa facilidade
emprestar ali naquele momento momento afetivo, porque é alguém que a gente conhece, né? Mas, é natural descer para ajudar quando se está em cima, principalmente quando a gente está no momento de maior equilíbrio, né? Aí, na verdade, muitas vezes a gente fica provocado quando a gente se sente bem a querer que os outros se sintam da mesma maneira. Isso é muito habitual que isso aconteça, né? Isso, e aqui fala uma parte aqui, cadê? Ante a dor, mesmo o coração empedernido chora e alonga as mãos procurando socorrer. Né, como você falou, é muito fácil quando a gente tá bem, né? Tá num equilíbrio. Oi? É só eu que tô caindo toda hora, né, Babi? A minha internet que tá lesada aqui, né? Tadinha. Mas já conversou, tá tudo certo, qualquer coisa eu termino aqui. Vamos Tranquilo. lá, vamos lá, continuar aqui. Há, entretanto, uma caridade diferente e esquecida, atrás de cujas portas fechadas poderás atender às almas perdidas em cruéis despenhadeiros, emaranhadas em cardos pontiagudos. Poderemos considerá-la como o júbilo que decorre da participação da felicidade alheia. Estar embaixo na escassez é abençoar a fartura de quem está no alto. Aí ela já colocou numa situação diferente. Quando a gente está numa situação bem ruim, não é? E a outra pessoa está bem. E você ter o olhar de você enxergar essa pessoa e não, tipo, ter aquele sentimento, eu queria ter aquilo ali, porque aquela pessoa está daquele jeito ali, eu não queria que ela estivesse ali. Aquele sentimento, né, de inveja, né? De, assim, não gostar do que está vendo, não querer que aquela pessoa estivesse ali só porque você não está, né? Na outra situação já é bem diferente. É porque você não está do jeito que a outra pessoa está também. Então já muda a ótica. Pode complementar aí. Tá travando. Tá travando. A minha Voltou. Wi-Fi hoje tá precisando de um passe. Nossa Senhora Aparecida. Mas vamos Vamos caminhar. orar aqui. Vou ficar em oração aqui para melhorar. Aqui ele fala uma situação no caso, estar embaixo na escassez e abençoar a fartura de quem está no alto. Ela fala de uma situação diferente aí. Exato. Ela pega o exemplo de cima, né, onde a gente estava numa situação de uma altitude diferente, né, um pouco mais alto, que é fácil, há uma certa facilidade. Gente, hoje vai sair, vamos orar aqui. Vamos orar aí, gente. Pensamento aí, vocês que estão aí. Para o Wi-Fi dele pegar aí, né? Vamos ler o que está aqui, por enquanto. Exatamente. O difícil é cuidarmos do que são tão simpáticos ou afins, ou quando estamos muito bem. O difícil é praticar quando a situação é outra. Esse é o exercício de prática da fé. É verdade. Voltou, querido? Coloquei nos meus dados móveis aqui. Vamos ver até onde eles aguentam. Qualquer coisa termina, não tem problema nenhum, tá? O que importa é que você chegou aqui, tudo certo. Mas eu dizia, né? A gente foi de uma situação e foi para uma outra situação agora, né? A situação de que eu estou numa situação agora em que eu estou, em um momento, sofrendo uma privação, estou em privação de algo que eu gostaria de ter. E uma outra pessoa tem isso. E é interessante aqui que ela não vai frisar o ponto de vista emocional, o ponto de vista sentimental. Ela vai acabar visando um ponto de vista um pouco mais material aqui pra gente. Eu estou lendo um livro, Babi, chamado A Cabala do Dinheiro, é de um rabino. E esse livro vai falar o seguinte: quando eu ganho algo, eu consigo algo, eu alcanço algo, só que se para alcançar esse algo eu vou privar o meu irmão de alguma coisa, eu não estou ganhando absolutamente nada. Só quando há uma equivalência de ganho entre os dois, naquela relação de troca, é que vai haver de fato um ganho. Só que as nossas relações têm estado um pouco distantes dessa realidade, né? E às vezes a gente se acha tanto por conta também dessa parte material, né? Se acha tanto melhor que o outro por conta de conhecimento, por conta de dinheiro, de bens.
E não é exatamente assim, né? Porque o que realmente a gente tem que dar valor aqui é o que a gente tá tendo as experiências que a gente recebe, né? O conhecimento que a gente adquire e como a gente vai fazer para aplicar esse conhecimento para as pessoas, com humildade. Não é o que a gente tem, não é o dinheiro que a gente tem, não. É como a forma que a gente vai fazer, usar, né? Essas ferramentas. Porque onde a gente está aqui na Terra, as coisas que a gente tem é o necessário para a gente viver, não é? É para a gente ajudar a gente a crescer, evoluir, mas não é só isso, não é? E tem muitas pessoas que privam só o material e não acha que a parte espiritual é besteira, é falácia, enfim. Pode falar se quiser falar mais alguma coisa. Não, tranquilo, ele vai entrar aqui numa parte que é interessante. Uhum. Quer a leitura aí? Experimenta. Quer ler? Não, pode ler, pode ler. Pode. Experimentar gáudio e contentamento com o sucesso dos amigos, sem nada perder, sem nada desejar. No silêncio da aflição e da angústia, participar da felicidade que sorri no coração do vizinho e do amigo. É a questão de você estar feliz porque o seu amigo, né, mesmo não estando em uma posição um pouco melhor que a sua, você está feliz por ver ele bem, né, por ele ter conquistado onde ele está. Por exemplo, uma faculdade, uma formação, ou então algum cargo, né, que ele conseguiu uma promoção em alguma empresa. E às vezes a gente olha assim, fica meio assim, não fica feliz porque, fulano conseguiu, mas eu não consegui. Mas tem que ficar feliz porque você viu a trajetória dele, o que ele fez para conseguir estar ali, e você tem que ficar feliz por isso, ó. E se você realmente quer a mesma coisa, é você se esforçar também. Não é querer que a outra pessoa não consiga, é você fazer, se esforçar da mesma forma para você chegar lá também. Isso é assim, eu acho certo, porque você vai estar se esforçando. Você não vai estar desejando mal ao outro. Você vai admirar outra pessoa, vai desejar coisas boas para ela e fazer a mesma coisa para chegar onde quer também, né? Que é o certo, né? Sim, mas aí eu coloco uma outra questão também, que é o seguinte, é exemplo do que a gente viu na terça-feira já, né? Uhum. Porque Na aqui segunda. a segunda, menina, que cabeça ruim, Jesus me a exemplo do que a gente viu na segunda-feira, né? Hoje a Joana vem trabalhar com a gente um texto chamado Inveja. E é importante a gente considerar que quando a gente está lendo esses textos, esses termos, né, esses vícios, a inveja, orgulho, egoísmo e todos os outros correlatos, a gente precisa partir de um pressuposto. A gente tem isso dentro da gente. Ou melhor, Uhum. a gente está com essas características nesse momento. Então, por mais que a gente tente ter as nossas atitudes estando isentos da palavra certa, com a gente se deslocando, né, a gente saindo dessas expressões de vicissitude, tentando pelo menos, não quer dizer que elas não estejam lá. Eu gosto muito da imagem de Pedro, né? Quando Uhum. Jesus fala para Pedro, embanha a tua espada. Jesus não fala, Pedro, pega a tua espada, joga lá no rio, manda ela embora, tchau, coloca ali, embanha a tua espada. Porque aquela ira, ou no caso a inveja, ela ainda está presente conosco e a gente não pode desprezar ela. Muitas vezes algo que nos incomoda, a gente é compelido a desprezar, Uhum. porque vai nos incomodar trabalhar aquilo dentro da gente. Então, é importante a gente considerar que nesse exercício que a gente faz de tentar se aproximar de uma atitude virtuosa, a gente vai estar com um debate íntimo também em torno da vaidade. Muita Sim. gente se cobra, né? Gente, eu estou tentando fazer uma atitude virtuosa, mas eu não consigo me desapegar dessa coisa que eu estou sentindo, eu não consigo. É bom que a gente perceba que a gente tem dificuldade. Porque perceber que a gente tem dificuldade é um pressuposto para acolher o que a gente está sentindo e acolher, perceber que não nos faz bem e percebendo que não nos faz bem, trabalhar para ir burilando essa característica, para ir se emancipando dessa característica que está nos fazendo mal, né? A gente acolher, né? Porque às vezes a gente não assume o que tem, porque a gente tem muitas sombras, né?
A gente tem que assumir que tem, acolher, e tentar entender o que está sentindo, mas também não desprezar as virtudes, porque a gente não é só sombra, né? A gente também é luz. Então a gente acolher, entender o que está sentindo, o que está acontecendo comigo, porque eu estou sentindo isso. Não é desprezar, como você falou, né? E tentar transformar aquilo, né, de negativo para algo melhor, para você pegar aquilo que aparentemente é negativo, totalmente negativo, mas não é, é algo que vai lhe fazer se transformar de alguma forma. De uma situação ou alguém que vai chegar até você para você trabalhar isso aos poucos, né, devagarzinho. Perfeito. Quem Continua a chegou aí leitura? foi Ah, Rosemary e o querido chegou aí, o Will. um Deixa eu espírito falar. amigo, a Eduarda também está aí. Eduarda. Minha mãe comentou aqui de uma fábula da cobra e do vagalume, que eu acho que aos poucos eu tô lembrando aqui, mas lá no finalzinho eu conto. Não sei se você conhece. Não, de cabeça assim não. Não. Posso lembrar, mas de cabeça assim não lembro não. Mas tem a ver com o conteúdo aqui. Quer continuar a ler? Eu vou, assim. Aonde parou mesmo, Babi? Me perdi aqui um pouco. Não poucas vezes, no entanto. Posso falar então. Não poucas vezes, no entanto, deixamos que o despeito e a inveja destilem o veneno da revolta no campo da nossa alma. Se a vitória está com um velho amigo, afastamo-nos dele, justificando. Ele está, justificando, está diferente. Se ele nos busca, tentando ajudar-nos, reagimos com falsa humildade. Tudo está bem. Todavia, de escantilhão murmuramos, ferimos, azorragamos e caluniamos. E o vocabulário de Joana de Ângeles é uma coisa maravilhosa, né? Eu li esse texto 5 vezes antes e quando eu vim pra cá eu falei assim, eu sei que eu vou errar na hora de falar esse negócio. Errar é humano. Vamos embora. Faz parte. Mas há um ponto importante a se considerar aqui, sabe, Gabi? Porque eu entendo o que Joana de Anjos está querendo dizer. Só que agora, tem pessoas que quando elas conseguem alcançar aquilo que elas almejavam, a soberba floresce. O que é soberba, né? O orgulho, aquela coisa, né? Vaidade. Vaidade, quero mostrar que eu tenho isso e tudo mais. E aí acaba se tornando o que a gente vai denominar de uma pessoa tóxica pra gente. E aí é bom que essa pessoa, assim, se a gente perceber que a gente não consegue ajudar essa pessoa, é tranquilo a gente se distanciar dela, né? E depois, em um momento mais oportuno, quando as experiências tiverem burilado ela quanto às atitudes dela, retornamos para aquele ciclo de amizade, né? Agora, quando a gente percebe que um amigo de fato alcançou uma conquista, e o nosso cotovelo começa a doer com aquilo, toma cuidado que tem um trem aí que não tá legal, né? Uhum. E é importante a gente considerar que isso não é algo extremamente, não é algo positivo, mas é algo que a gente vai sentir. E aí a gente tem que ter um cuidado com esse sentir, não do ponto de vista de afastar isso da gente, de não querer conviver com isso, porque isso vai vir, isso acontece, isso vem na gente. Esse sentimento de, eu não vou me aproximar porque não gostei daquela, me incomodou de alguma maneira, né? Não que outra pessoa tenha nos provocado de alguma maneira, mas aquilo está me incomodando. Vamos fazer uma análise íntima sobre isso que está acontecendo, né? E nessa análise íntima, vamos aos poucos acalmando nosso coração. A gente gosta de fazer muitas coisas por impulso, né, Babi? E quando a gente faz as coisas por impulso, a coisa não dá certo. Então dá um tempo para a sua cabeça ir para o lugar, vamos dar um tempo para a nossa cabeça ir para o lugar, e depois vamos refletir sobre qual que é a melhor maneira de fazer, de tomar atitude dentro daquela situação. Porque a gente não tem paciência não nas situações que chegam na nossa vida, né? Os episódios que chegam na nossa vida, a gente não tem paciência de esperar passar, analisar o que está acontecendo ali, quer agir logo e quer acabar com aquilo ali logo. Mas às vezes, se você agir dessa forma, você se prejudicar e prejudicar, às vezes, muitas pessoas ao seu redor. E a situação pode até piorar do que já está ruim, pode até ficar bem pior. Então, em toda situação, a gente tem que ter silêncio, tem que respirar e analisar o que está pensando, o que está sentindo.
Porque na cólera, quando a gente está na cólera, a gente não consegue raciocinar, não. A gente está num estado em que você só quer saber, só quer ter a razão, né? Tem aquela questão uma situação, uma discussão, você só quer ter a razão. Quanto mais a pessoa grita, você grita mais ainda, querendo ter a razão, querendo, eu tenho razão, só eu, né? Sou a certa, você está errado. E não ouve, às vezes, a pessoa, a outra, né? E quando você para, respira, entra em contato com Deus, faz sua prece, você já raciocina, coloca as ideias no lugar e já tenta conversar com a pessoa e resolve a situação. É bem melhor, mas geralmente a gente grita, a gente esculhamba aí. Se a gente tiver a oportunidade, não hajamos com impulso. Uhum. Porque muitas vezes, junto com o impulso, vem com a nossa essência que está vibrando naquele momento uma atitude mais tempestiva, vem também outras presenças de irmãos espirituais que vão estar com a Sim. gente. E quando a Uhum. gente age com impulso, a gente vai abrir ali uma brecha para eles também se expressarem de uma maneira tempestiva. Que E aí brecha, hein? a gente fica com aquele negócio, gente, eu não queria ter feito isso, meu Deus, por que eu fiz isso? Nossa, não era para ter feito isso. Então isso acontece com a gente muito. Só que a gente não consegue se perceber enquanto médium. Hum. E aí essas coisas acontecem. A gente precisa muito estudar mediunidade, estudar obsessão. Que todos nós somos médiums, eu diria Kardec. E todos nós estamos suscetíveis à obsessão. Não importa o quanto a gente tem estudado o livro dos médiuns e subsidiárias. Estamos suscetíveis. A gente precisa levar isso muito a sério. E Jorge falou aqui, inveja, orgulho, vaidade, egoísmo e tantas outras, né? Que são portas, né? São nossos inimigos, verdadeiros inimigos. E quando a gente tem esses inimigos dentro de nós, a gente aflora, a gente atrai companhias que estão sentindo a mesma coisa. E aquilo que a gente já estava pensando na cabeça piora por conta dessas influências. Às vezes não estava nem pensando em fazer mal a alguém, mas já vem um pensamento ali a mais, né? Vai alimentando, alimentando, e você vai acabar fazendo algo que você nem no início nem estava pensando em fazer. Então é muito perigoso. Mas acentuando, a influência, Chega, se a ela gente só é se abertura, aproxima né? porque nós vibramos Isso. aquilo que ela está também se associando. Ela associa a É. nossa vibração. Então, a Uhum. responsabilidade primeira é nossa. É Isso a nossa. gente deixa muito claro. Porque, assim, se a gente não tivesse desse jeito, não ia chegar. Não ia vir, não é? Então, por isso a oração, a vigilância, a observação, quando a gente observa o que está sentindo, opa, estou sentindo isso, por quê? Porque estou sentindo, não é eu, né? Não sou eu. Então, às vezes você está bem, de hora para outra fica estressado, fica impaciente, e você tem que observar esses momentos. Mas muitas vezes a gente não observa, quando vê já está falando, já está pensando muito, um monte de coisa, preocupado, e atrai, né, consequentemente. Perfeito. É muito sutil e muito difícil de perceber, mas vamos embora. Tá aqui para aprender. E João Carlos falou, na maioria das vezes, o impulso é a semeadura do arrependimento. Agir por impulso é agir por, sabe, querendo se machucar. Querendo se machucar. O Mas, impulso, pode o falar, por impulso, ele complemento. geralmente ele está associado ao instinto. Só que ele está Uhum. associado também ao livre-arbítrio. Primeiro ao livre-arbítrio, depois ao instinto. Então, por isso que esse machucar com o nosso livre-arbítrio, a gente está tentando, com o instinto de conservação, sair de uma situação complicada. Só Uhum. que não é complicada daquela maneira que a gente está pensando que ela é complicada. Então, sempre vamos tentar buscar serenidade nesses momentos mais tempestivos, né? E é oração e vigilância sempre, né? Nunca esquece. E muitas vezes a gente realmente nem percebe mesmo. E é tão Exatamente. perigoso isso, porque mesmo a gente sabendo que essas atitudes, né, de impulso que nos fazem mal, mesmo assim a gente inconscientemente acaba fazendo, que é para o nosso próprio mal. Então, a gente Perfeito. mesmo se fere, a gente mesmo se machuca, né? Se Pode quiser continuar aqui. continuar, falar alguma coisa, pode continuar, a live é sua aí, pode falar à vontade. Vou continuar aqui então. No recesso do ser, a invigilância arma ciladas para a cólera contida. E se o coração em mira tomba por fatores de outra ordem, exclamamos:
Quem não esperava, todo orgulho sempre recebe castigo. E, no ádito do ser, permitimos o sorriso mentiroso da felicidade, procurando socorrer, não para ajudar, mas para situar-nos na posição de quem está superior, oferecendo auxílio. Isso aqui é muito, muito, muito bom para a gente pensar na caridade. E já já ela vai trazer para a gente aqui, inclusive. Uhum. Quando a gente... Pode falar. Pode falar. E fala da questão das nossas atitudes, que a gente, às vezes, quando tem a vigilância, né, chega esse sentimento, nem que seja inveja, qualquer sentimento, às vezes a gente, quando vai auxiliar alguém, a gente às vezes pode até fingir esse auxílio, né? Porque às vezes a gente diz, aí fulano lhe chama para falar com você, eu tô passando por isso, mas às vezes você não tá nem interessado, não tá nem com boa vontade, ouve só por ouvir, e diz, tá tudo bem, vai tudo certo, isso aqui. Não emana nada de bom para a pessoa, realmente não tem aquela boa vontade de ouvir. E às vezes só faz por encargo de consciência mesmo, não tem vontade de ajudar nem nada. A gente usa, né, a caridade de uma forma que está beneficiando coisas dentro de nós que não deveriam estar sendo beneficiadas, né? O rancor, a raiva no sentido do ódio, o rancor, querer a agressividade, né? Ser rude. Então a caridade também ela está ali sendo usada para alimentar esses vícios que nós também carregamos. E, mais uma vez, é importante considerar, porque quando a gente percebe que essas características, acho que foi 4 que eu trouxe aqui, elas estão com a gente passa por uma vibe muito negativa, né? Primeira coisa, a pessoa que percebe isso não está sozinha nesse barco, porque todos nós carregamos essas características. Né? A gente vê muito em congresso, aquelas coisas lá de, mas a coisa maravilhosa, transformação íntima e tudo mais. Só que, como ele diz aqui pra gente no início, a Joana de Ângeles, né? Cada alma sabe das tempestades que tem carregado, cada alma sabe das dificuldades que tem enfrentado. Mas é importante que cada alma também, aos poucos, vá ficando mais lúcida para os desafios que tem enfrentado, né? E busque aos poucos sair desse estado que não está fazendo bem a ela. Porque se essa alma não perceber que precisa sair desse estado, a força das coisas vai provocar isso nela. O que é a força das coisas, né? A providência divina encaminha alguma situação para nos provocar. Fala assim, isso não está te fazendo bem, você está querendo ficar aí. Só que isso é contrário à lei de Deus, é contrário ao estar na sua consciência. Você precisa começar a ouvir sua consciência e começar a ter o desejo de sair desse estado. E isso é tarefa nossa. Isso não é tarefa de Deus, não é tarefa de quem é superior, não é tarefa de quem é inferior. Isso é tarefa nossa e a gente precisa, com muita lucidez, com muito cuidado, com muito carinho, assumir essa tarefa. E um ponto importante que me veio à mente agora em relação a doenças, né? Do corpo e da alma, que o corpo vai receber essa influência do nosso espírito, né? De alimentar esses sentimentos, que primeiro nossa alma fica doente e isso vai refletir em doenças, que consequentemente não vai ir para um caminho muito bom. Que muita gente nem acredita nisso, que você alimentar esses sentimentos, esse ódio, vingança, rancor, né, mágoa, não vai dar em nada. Mas isso reflete em câncer, reflete em doenças do fígado, coração, estômago, qualquer área ali, né, vai ser afetada também. Exatamente. Você quer continuar agora? Já vai passar por Eu continuo aqui. Okay. Você termina, eu leio um pouquinho aqui e depois você termina. Beleza. E você quiser falar também o resto da live aí, a palavra é sua. Tranquilo. Vamos lá. Espírita, meu irmão, sabes que há muita lágrima molhando finos lenços de cambraia de linho e muitas feridas ocultas
em pesados tecidos de brocado ou renda, que nem todos identificam. Serpe impiedosa é a cobiça. Não a alimentes, para que ela não te envenene. Ajuda também aquele que aparenta ser feliz, orando por ele. Interessante, Aqui né? ele espírita, né? É, Espírita. isso aqui me fez lembrar muito, sabe de quê? Esse negócio que a gente está usando agora, rede social. Uhum. Né? Instagram, Facebook, que são YouTube também, não vejo muito YouTube, mas eu conheço gente que é viciada em YouTuber também. O que a gente tem visto nessas redes sociais? Eu passei por um processo recentemente, Babi. Eu tenho um IG particular também, onde eu publico coisas da minha vida particular, né? Eu comecei a fazer uma limpa nesse IG, porque eu comecei a perceber, gente, quanta coisa eu sigo aqui e eu nunca vou ter a possibilidade de dialogar, de ter uma conversa com essa pessoa. Eu sigo essa pessoa porque em algum momento o que ela fazia me chamava atenção. Só que hoje eu mudei. Isso não faz tanto sentido mais para mim. Então eu comecei a fazer uma limpa no meu Instagram e tô tentado a fazer isso também no Facebook. Mas isso aqui é para a gente ter uma noção de onde é que a gente tem procurado, né? Essa fonte, porque ele está falando aqui ele falou de tecido que molha, né? As lágrimas molham Isso. e a ferida. Isso me faz lembrar também alô, Babi, agora acho que é você que está caindo. Alô, alô, Tô normal. tá Tá normal? ouvindo? Tô ouvindo. Você tá com uma bolinha rodando, tá travando. Agora voltou para mim aqui, Vamos beleza. embora, de novo. Isso me faz lembrar de Paulo. Quando Paulo fica de cara com Jesus naquele momento espiritual dele e acaba ficando cego até que chega, salvo engano, a Ananias, acho que é Ananias, e lá o Ananias opera a modificação nos olhos de Paulo, né? No que a gente tem focado as nossas vistas? Que é importante dizer que também a gente tem um chakra frontal aqui que vai nos permitir estar mais conscientes para as coisas espirituais. O que a gente tem visto nas redes sociais? E como é que as redes sociais elas têm interferido na nossa vida? Porque, acredito eu, a gente não fica de segunda a segunda vendo essas lives aqui que o pessoal da Babi, o pessoal do Encontro Espírita fica disponibilizando para a gente. A gente tem acesso a muita coisa nas redes sociais, né? Então, é importante que a gente tenha foco no nosso coração também, né? Eu gosto de trazer metáforas, sabe, Babi? Que toda vez que a gente vai fazer uma live por aqui, né, que a gente fica aparecendo aqui na câmera, é como se fosse um espelho. E a gente, enquanto fala, primeiro que quando a gente fala, geralmente a gente fala, a primeira pessoa que escuta é quem está falando, que é a gente mesmo, né? Já é aquela coisa, ó, fica esperto que a tua batata tá assando. A gente tá falando aqui pra gente mesmo, né? E segundo, a gente está se vendo no espelho aqui. A gente está se vendo no espelho. É outro sinal de que é necessário que a gente tome cuidado com o que a gente tem falado, da maneira como a gente tem vivido, segundo o que a gente tem falado. Olha, mas assim, se a gente for viver integralmente o que a gente fala nesses vídeos, a gente está lascado. Né? Por isso que eu sempre gosto de trazer alguns elementos da vida prática quando a gente está aqui nesse momento de reflexão. Porque não existem heróis, sabe? Não existem heróis. É um esforço que a gente tem que fazer para alcançar um progresso espiritual. Mas a gente tem que ir no nosso tempo, caminhando, sem parar. Mas no nosso tempo e fazer isso de uma maneira saudável, de uma maneira ordenada, né? De uma maneira que vai nos trazer um bem. Não ficar fazendo leitura espírita a rodo, né? E a gente está lendo, aquilo a gente não entende nada do que está lendo. Conheço pessoas que falam, conheço o livro dos médiuns, as obras básicas de cabo a rabo, tem todas as mediunidades do livro dos médiuns, né? E fala assim, até que ponto esse conhecimento está nos auxiliando nesse processo, né? Então, Filtrar, né? é o Pode que terminar, está depois eu... aqui embaixo.
ajuda também aquele que aparenta ser feliz, orando por eles. Eu estou aqui conversando com vocês, a Babi também está aqui conversando conosco, né? Como eu falei, eu acho que uma outra oportunidade, não lembro com quem, você com a Babi. Vocês aqui agora estão me vendo dentro da minha casa. Estou aqui no meu escritório, mas tem minha casa aqui. E eu, assim como Babi, acredito que também quem está vendo agora ao vivo e também no vídeo gravado, está enfrentando as suas próprias tempestades aí no ambiente cotidiano de vida de cada um. Então, a gente fala aqui, não é necessariamente porque a gente aplica, mas porque falar é relembrar no nosso próprio coração que aquilo é importante e que aquilo precisa ser, de alguma maneira, identificado na nossa vida pessoal, né, em nossa vida prática. Então, isso é para relembrar a gente que a gente é necessitado. Que todo mundo que está num púlpito não é espírito missionário. Jesus não foi para o púlpito. Jesus não esteve no púlpito. Jesus esteve com a multidão. Todo mundo que está no púlpito hoje é necessitado. Não pode haver uma idolatria em relação a discursos fáceis, sabe? A gente tem que ficar muito atento com isso para não achar que está tudo bacana com quem está falando. Pelo contrário, nós passamos pelas nossas próprias tempestades. E é bom que a gente faça isso, porque mesmo pelas redes sociais, a gente se aproxima um pouco de vocês, que nesse momento estão vendo esse vídeo aqui com a gente, né? É responsabilidade demais o que a gente fala aqui, né? O que a gente se propõe a falar, a explicar, de alguma forma destrinchar algo, né? Porque a gente também fala também o que está do nosso entendimento, porque a gente não é, como você falou, a gente não é o super estudioso, super, né? Aquele tudo, não é. A gente está aprendendo ainda no dia a dia ali. E a gente faz de acordo com as nossas forças. Cada pessoa aqui presente tem a sua capacidade, tem a sua maturidade ali, seu tempinho. Então, às vezes a gente acha que a gente vê alguém falando aqui, dizendo tudo que a gente está falando aqui, a gente está fazendo. A gente se esforça, mas não é tudo. Então, e que tem a questão do respeito também com as pessoas, quando as pessoas erram. Porque às vezes a gente... fulano errou ali. Se eu fosse ela, naquele momento eu não faria. Você não sabe disso, você poderia até fazer pior. Mas é a questão da crítica, do julgamento, não é? De você, às vezes, de vez de apontar um dedo, você oferecer uma mão para ajudar ou orar por aquela pessoa, porque você também está errando, você também está passando por essas tempestades, às vezes. E ter a sensibilidade de ter empatia com aquela pessoa. Enfim, cada um tá com seu barco aqui, não sei se está agitado ou está calmo, mas vamos embora. É isso que você está dizendo, a Joana vai continuar aqui preenchendo o texto. Vamos embora. Embora aí, foge à inveja, como quem se furta ao contágio de enfermidade cruel. Distancia-te da maledicência, afoga na oração a vida perniciosa do despeito. Humildade alfinetada pode ser portadora de terrível infecção, tanto quanto singela gota de veneno pode ser mensageira da morte. Esse trechinho aqui fala da gente... Ela diz, foge à inveja. Eu acho que é evitar, não é? Porque a inveja em si, algo está ainda em nossa alma tentando se modificar. Mas se você puder evitar, assim... por exemplo, quando aconteceu um episódio e você sentir inveja de alguém, é você prestar atenção ali, eu estou sentindo, né? E o que eu posso fazer para mudar, para enxergar de outra forma, de outra ótica? Não é ficar contra você, não é você se acolher e você tentar ali arrumar alguma saída, tentar entender outra pessoa, não sentir, não desejar nada de ruim para ela, porque ela também está errando, você também está errando. Então você tem que ter empatia por ela, orar por você, porque você está sentindo isso, e aos poucos ir transformando isso aí num sentimento de empatia, de abnegação, né? De energias boas para aquela pessoa. E por você também, porque a gente deixa de orar por nós também. Porque a gente também precisa, não é? A gente também está nessa batalha diária de tentar... cada dia ali é uma dificuldade diferente que a gente passa, como você falou aí. Cada pessoa tem um barco diferente aí, né? Agitado ou não. E ela diz, distancia-te da maledicência. De você perder tempo. Eu acho que assim,
É perda de tempo você falar de alguém, acrescentar coisas que você às vezes nem conhece a vida da pessoa, e acrescenta e fala mal. Quem vai estar se envenenando é nós mesmos, não é aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa não está nem naquela vibração. Você está se envenenando, você está se machucando, não é? Então, você tem que se preocupar com a sua vida e tentar ajudar a outras pessoas. Não é prejudicar, não é? Enfim, pode Eu vou complementar aí. lembrar, eu vou lembrar aqui de 3 personalidades que eu trouxe na segunda-feira: Mahatma Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela. Hoje eu lembrei de Nelson Mandela. São pessoas que perceberam que havia alguma coisa errada. Não só havia alguma coisa errada, como essa coisa errada estava sendo mortífera, né? Estava matando pessoas, seres humanos, a troco baseado em concepções de vida completamente, né, absurdas, que criar, né, a ideia de que existe uma raça superior, que existe um povo, que existe uma cultura superior a todas as outras, né? Ou aquela que coabita no mesmo continente. Não precisamos ir muito longe, não. No nosso próprio continente. Nós não somos nativos aqui do Brasil. O Brasil chegou, já tinha dono. Os indígenas. A América do Norte, os colonizadores chegaram, a América do Norte já tinha dono. Eram os indígenas da América do Norte. Então, as Américas, elas foram praticamente tomadas por colonizadores. E há necessidade da gente ter um trato, da gente ter uma delicadeza com os povos verdadeiramente nativos. Não sei se vocês já fizeram um exercício. Onde vocês moram hoje? Vocês provavelmente estão, não importa se estão em aluguel, ou se a casa é própria, mas esse terreno era de alguém. Uhum. Esse terreno que era de alguém, ele está dentro do Brasil. Estava dentro do espaço do que a gente vai convencionar chamar de capitanias hereditárias. Como é que foi a distribuição dessas capitanias hereditárias? Será que foi justa? Né? Como é que foi com essa distribuição? Como é que foi a compra e venda dessas terras? Né? Então, eu estou dizendo isso tudo, fazendo essa contextualização tudo pelo seguinte: uma coisa é a gente cair na maledicência, a gente criticar simplesmente por querer ter a aparência de estar certo. Querer ter a aparência de estar certo. Outra coisa é a gente participar de um movimento que esteja ali falando, olha, tem uma coisa muito errada acontecendo. E é tão errado que está matando gente. É tão errado que está matando gente. E a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso tudo. E aí surgem vários protagonistas, várias lideranças. A gente trouxe Nelson Mandela, Martin Luther King, a gente trouxe Mahatma Gandhi, lideranças indígenas, o cacique Raoni aqui no Brasil, né? Enfim, então são coisas que a gente precisa tá alerta. E ao mesmo tempo precisa estar alerta também para qual é a dose de vício que a gente carrega, que está sendo depositada também nesses atos de virtuosidade. Porque se você for falar de Nelson Mandela, Martin Luther King ou de Mahatma Gandhi, a pessoa sempre vai colocar um contraponto a você. Ah, mas esse cara, ele fazia um negócio que era complicado e tudo mais. Não eram espíritos inteiramente puros, não eram. Mas foram espíritos que marcaram por um posicionamento pacífico. Mas um posicionamento pacífico que não ficava parado frente a injustiças, né? Não endossava aquele comportamento destrutivo de parte de outros. Mas acho que eu falei demais já sobre essa parte. Vamos caminhar, né? Não, amigo, fica à vontade. Eu vou continuar aqui. Eu vou ler esse trechinho aqui e eu vou deixar a última parte para terminar, assim. Usa a palavra gentil como a flor se deixa identificar pelo aroma que espalha. Quando tudo estiver difícil e escuro em teu coração ou em redor dos teus passos, recorda que a noite de tormenta, além das nuvens pesadas, está recamada de milhões de fulgurantes astros
e que o cardo amaldiçoado em silencioso abandono também se arrebenta em floração noturna, que balsamiza o ar transparente e voejante. Aquele pede para a gente usar, agir de outra forma, não é? A outra face, como Jesus falou. A gente agir de forma gentil, porque quando a gente age de forma positiva com alguém, quando a gente ora por alguém, quando a gente deseja algo de bom por alguém, a gente é o primeiro a se perfumar, o primeiro a se beneficiar. Por quê? E isso traz consequências positivas, como uma saúde melhor, né? Um sistema imunológico melhor. Não que a gente vai fazer isso para ter futuramente algo, né? Porque toda ação tem uma reação, tanto negativa como positiva. Isso é uma coisa natural, uma lei natural. Mas isso vai trazer consequências positivas, vai trazer mais saúde para você, vai trazer mais companhias boas, não é? Vai trazer mais inspiração, você vai estar mais entusiasmado a cada dia, você vai se transformando aos poucos. Quando você tiver algo negativo em sua vida, passar, você vai lembrar que há um Deus que existe, né? Que está caminhando, está dando, colocando o caminho para você andar. Tem a espiritualidade que está ao nosso redor, que ele fala, quando tudo estiver difícil e escuro em teu coração, ao redor dos teus passos, recorde que a noite de tormenta, além das nuvens pesadas, está recantada de milhões de fulgurantes astros. Isso quer dizer o quê? Que o universo, a espiritualidade aqui, está sempre aqui. Mesmo se você estiver naquele momento, como você falou, todo mundo, só as pessoas que estão aqui sabem o que estão sentindo. Então, quando a gente estiver num momento que não está conseguindo tirar essa inveja, tirar não, né? Acolher, entender. Porque cada um tem um tempo. Tem pessoas que entendem o que está sentindo e conseguem mais facilmente, mas tem pessoas que não. Pessoas que precisam de auxílio para cada dia ali transformar aquele negativo positivo. Então, quando a gente não tiver, a gente tem a humildade de pedir ajuda, a humildade de pedir auxílio à espiritualidade, porque estão sempre conosco. A gente nunca está só, em nenhum momento. Né? É isso. Pode ter terminado de ler ou complementar algo. A tormenta, ela atormenta, né? A tormenta, ela atormenta. Mas a tormenta, ela vai passar. Ela é passageira. André, mas esse trem está durando faz anos já, sei lá mais o quê. Vai passar. Isso vai passar. É um momento de aprendizado do espírito, né? Só que a gente tem que tomar cuidado. Que a gente não deve sofrer no débito nem no crédito por causa disso. Então, mesmo com a tormenta nos atormentando, vamos fazer o máximo possível para aprender a viver em paz com essa situação que está nos cobrando a vida, né? Então vamos encerrar aqui. Recorda o carpinteiro Galileu que, atendendo a Simão, o rico cobrador de impostos, lhe abençoou a fortuna, fazendo inesquecível repasto no seu suntuoso palacete, embora no auge do ágape, pobre mulher endemoninhada procurando-lhe socorro tenha recebido a seiva da vida eterna, como doce alento para nós todos, no conceito de que, por muito amar, todos os seus pecados eram perdoados. E demora-te feliz, onde estejas, com as altas provações que o dinheiro, o poder ou as demais concessões empréstimos, né, com as demais concessões e empréstimos divinos poderiam solucionar se os tivesses, e vês chegarem em fartas messes para outros corações. Para a gente aproveitar, né? Que se a gente está numa posição materialmente, que a gente esteja com um pouco mais de favorecimento, vamos lembrar que a gente tem responsabilidade perante isso, né? A gente, quando a gente tem a mais do que o necessário, né? Quando a gente percebe que a gente já tem algo parecido com um supérfluo na nossa vida, vamos nos atentar para sermos úteis por o próximo que hoje passa pela privação do que para nós está em abundância, né? E fica esse alerta que Joana de Ângeles ela vai nos trazer em relação a Jesus, o carpinteiro, nesse posicionamento que ele tem com Simão Pedro, nesse posicionamento que ele vai ter de ser firme, mas ao mesmo tempo ser gentil,
e assim conduzir os nossos atos com a maior expressão de amorosidade possível. Sermos firmes, mas sermos firmes não quer dizer que a gente precisa abandonar a gentileza. Então, sempre que possível, que a gente consiga fazer esse exercício mútuo entre a firmeza, se a gente perceber que, de fato, eu posso ser firme ali naquele momento, e também, se a gente perceber que a gente está equivocado, para a gente ter uma centralidade, um equilíbrio para falar assim, olha, me perdoa, eu estava errado. E aí, se alguma coisa aconteceu de ruim com o posicionamento que eu tive, vamos ver o que dá para fazer em relação a isso e continuar a caminhada. Que é assim, a gente vai aprendendo. A reencarnação, ela vai servir para a gente dessa maneira, de aprendizado. Mas, se a gente for agir, vamos agir o máximo possível que a gente conseguir com amor, sem querermos ser... como é que é a palavra? Sem querer ter aquela coisa, né? Não vou errar, que é um atributo apenas de Deus, né? A gente vai se equivocar, mas vamos procurar agir com amor. Muito bem, já resumiu o livro todo aí, né? E, minha gente, muito obrigada pela presença de todos que estão aqui, que entrou aqui, Saulo, Flavinha, eu esqueci o nome do perfil Irmãos Ritter, que eu esqueci o nome dele. Adriane, Carla, Hudson, Espiritismo Sem Fronteira, que é o Raul, né? Seja bem-vindo aí. João Carlos, Aloísio, Carolina, Jorge, Camila, nossa querida amiga. Intermédium Ape, seja bem-vinda. Marcos, Wagner, Erizo, 1, 2, 3, 4. Marquinho, Will, Rosemary, Lindami, Beatriz que entrou aí, Carol. Deixa eu ver quem mais. Escorregou, vou lá pra cima. Ai, meu Deus. Gavi, que entrou no início, Bia. Papai aí entrou, mamãe também, Luiz. Obrigada a todos aí. E geralmente eu termino com uma prece aqui. Então, vou pedir para o convidado, se tiver disponibilidade aí, fazer uma oração para todos nós, para terminar. E se quiser, antes da prece, pode, se quiser falar as considerações finais aí, quiser falar algo. Muita gratidão, porque eu estou voltando à vida universitária agora nesse trimestre, né? Então, eu não estou conseguindo dar tantos OKs para as pessoas que vêm conversar comigo, pedindo para fazer esse momento de reflexão, né? Então, está ficando um pouco mais difícil. E quando a gente consegue colocar na agenda, encaixar, e a mensagem vem para nós, a gente sempre tem a certeza que ela vem para nós mesmo. Sinal que a gente precisa dar atenção a essas características que as mensagens têm mandado para a gente e que pode ser que a gente, de alguma maneira, esteja caindo, esteja falindo neles, né? Mas que a gente possa sempre se reerguer. Sempre que aparecem esses momentos aqui, há sempre alguma lição, há sempre algo para guardar no coração, né? A gente está sempre precisando de ouvir alguma coisa, então nada é desperdiçado aqui. Sempre há algum aprendizado para alguém que estava aqui realmente está precisando ouvir, não é? Nós. Perfeito. Então, vamos para a prece aí. Muita gratidão a Babi, muita gratidão a todo mundo que esteve aí ao vivo, muita gratidão a vocês também que vão agora nos acompanhar aí com a gravação do vídeo. Perdão. Vou convidar todos então para ficar numa situação mais uma posição mais confortável aí onde estiverem, que faculte ao corpo um pouco de repouso suficiente para uma pequena meditação, que a gente possa se permitir uma respiração profunda. Quem quiser ficar de olhos fechados, sinta-se à vontade. E numa respiração profunda, vamos agora nos oportunizar uma percepção mais ampla do que está à nossa volta, percebendo nosso perispírito em expansão dentro da gente, nossos braços, as pernas, nosso corpo inteiro. A gente vai sentindo um geladinho neles, vai sentindo uma percepção diferente. E nisso, a oportunidade que nós precisamos, queremos nesse momento, de estar em mais contato com os espíritos amigos, espíritos irmãos que neste momento estão conosco, onde quer que a gente esteja.
que a gente possa se permitir sempre, diariamente, sempre que possível, estar presente com esses irmãos que querem nos orientar, que querem nos sugerir, nos influenciar quando permitimos ao bem. E que, envolvidos nessa vibração desses irmãos que nos querem o bem, que a gente possa sempre orar aos irmãos, por algum motivo se aproximam de nós, querendo algum tipo de diversão menos nobre. Possamos sempre vibrar em uníssono com o nosso querido, amado e mestre, amigo, Jesus, rogando a Ele e aos Espíritos irmãos que nos guardam em nossos lares a presença constante, com a gentileza costumeira, com o amor e o carinho costumeiro. Que possamos irradiar toda essa esperança, toda essa harmonia, esse equilíbrio em nosso coração, àqueles irmãos que necessitam nesse momento, que estão no plano dos espíritos, já endurecidos por algum motivo, ou para aqueles irmãos que estão nesse momento em seus leitos hospitalares, principalmente também envolvidos com as repercussões da Covid em seu corpo físico. Que possamos vibrar a esses irmãos, que possamos vibrar aos profissionais que têm encontrado soluções para que a gente consiga retornar, não ao habitual, mas retornar à nossa consciência espiritual que desde há muito nos distanciamos. Que possamos vivê-la quando pudermos sair de dentro de nossos lares, de dentro de nós mesmos, e colocar para fora de nós a expressão da providência divina, nossa consciência, que as leis divinas estejam mais claras, mais lúcidas dentro de nós e que a gente possa vivê-las com um pouco mais de forma, um pouco mais de essência. Seja feita, Pai, sempre a Tua vontade e que possamos viver dentro dela em harmonia e em equilíbrio. Que assim seja, que graças a Deus. Se seja. Maravilha, ótimo. Enfim, né? Eu sou um pouco chorona aqui, mas tudo bem. Faz parte do processo. E agradecer a todos que estavam aqui neste momento aqui, assim, não interagiram muito, né? Porque acho que estavam um pouco tímidos aí, mas próximas vezes, minha gente, pode falar, viu, à vontade aí. Pode encher de comentário aí que a gente vai lendo. Babi responde todo mundo. Uhum. Muito gente, obrigada e graças a Deus o Instagram ainda não me cortou, graças. Amém. Eu vou agora para uma outra reunião, então deixo um abraço aí com vocês e mais uma vez gratidão a Babi por esse momento de reflexão aqui com todos nós. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Muito obrigada a todo mundo. Jesus esteja nos seus corações aí. Boa noite, fique com Deus. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado.